Deus, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós vimos aí, pela palavra de Deus, que Deus tem um interesse, sim, de curar a nossa mente, de curar, sim, a nossa mente, a nossa maneira de agir. Paulo também, ele recomenda aos Filipenses, dizendo assim, olha, tudo quanto é honesto, tudo que é de boa honra, tudo que é puro, tudo que é digno, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quais são os pensamentos que agradam a Deus? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Nós lemos aqui no livro do profeta Isaías, no início da palavra litúrgica, dizendo, o Senhor dizendo lá no capítulo 55, Deus dizendo assim que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Existe uma diferença dos pensamentos nossos e dos pensamentos de Deus. Entendeu? Qual o pensamento de Deus? Nós vamos conhecer no decorrer desta novena em nome de Jesus. Quando se fala em mente, porque note bem, os psicólogos, os psicanalistas, os neurologistas que estudam sobre a mente humana, quando eles começaram a estudar sobre esse assunto, desde lá do tempo da Grécia, existiram homens na Grécia que começaram a estudar sobre a mente humana. Os mais famosos, Sócrates, Platão. Teve também um homem chamado Descartes. Ele disse uma frase muito famosa entre os psicólogos, os psicanalistas, os neurologistas, os psiquiátricos. Uma frase que diz assim, penso, logo existo. Quem falou isso foi Descartes. Note bem, quando esses homens começaram a estudar sobre a mente, o que eles definem sobre mente? Eles dizem que a mente é uma energia, é um abstrato. A mente é um abstrato na mente desses homens entendidos. Para eles entenderem a funcionalidade da mente, eles tiveram que estudar o quê? O cérebro humano. O cérebro humano. Foi a partir daí que eles começaram, então, para eles entenderem o funcionamento da nossa mente, eles tiveram que estudar patologicamente o cérebro. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês aqui, o cérebro humano. Alguns de vocês já devem ter visto, né? Está aqui o cérebro humano, como vocês estão vendo aqui. Tem algumas divisões que depois nós vamos falar sobre isso. Mas está aqui, para vocês terem uma ideia de como é o cérebro humano. Está aí. O cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios. O que são os neurônios? Os neurônios são partículas químicas que quando nós pensamos e reagimos a qualquer coisa, eles transmitem filamentos microscópicos que existem, são mais de 86 bilhões que tem em cada cabeça, em cada ser humano. É uma máquina fantástica, o cérebro criado por Deus. Então, vou mostrar aqui para vocês com uma demonstração gráfica dos neurônios. Está aqui. Uma demonstração gráfica dos neurônios. Vocês estão vendo aqui? Então, vocês veem esse foguinho aqui, representado graficamente, significa os elétrons que são transmitidos, porque os neurônios são como se fossem antenas transmissoras e retransmissoras dentro do nosso cérebro. Quando nós pensamos, reagimos, até mesmo dormindo, o nosso cérebro ele não para de funcionar. Os médicos, os estudiosos, até pouco tempo atrás, acreditavam que quando a pessoa morria, o último a parar de funcionar era o coração. Mas agora a ciência já sabe que não é mais o coração que para por último, mas sim o cérebro. É exatamente esse cérebro que os entendidos, os psicólogos estudam para poder entender a funcionalidade da mente. Como eu falei, para os entendidos, para os neurologistas, para os psicanalistas, para os psicólogos, a mente é abstrata. Então, eles têm que estudar o cérebro para poder entender a funcionalidade da mente. Existia um homem chamado Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. Ele começou a estudar o comportamento humano.
Este homem que estudou sobre a psicologia, a ciência que estuda o comportamento humano, este homem, quando ele começou a estudar sobre o comportamento humano, ele disse uma palavra, não obstante ele ser ateu, ser materialista, racionalista, mas ele disse uma palavra que combina exatamente com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele disse assim, depois dos seus estudos da psicologia, Freud disse assim, o homem é aquilo que pensa. Quando Freud falou que o homem é aquilo que pensa, mesmo ele sendo ateu, ele estava afirmando o que diz a palavra de Deus. A Bíblia, no livro de Provérbios, Salomão, inspirado por Deus, ele escreveu dizendo que nós somos o que pensamos. O que você pensa é o que você é. Então, este pensamento, que na mente dos cientistas, que forma a nossa mente. Nós, com a nossa mente, tem ciências que estudam a mente humana, que é a quântica, entendeu? Tem várias ciências da física, da metafísica, que estuda sobre a mente humana. Nós vamos descrever, no decorrer dessas celebrações, alguma coisa para nós melhor entendermos o funcionamento da nossa mente. Na realidade, com a mente que nós temos, nós somos a manifestação de Deus. A mente em nós, que é o poder de agir, de decidir, de fazer, ele emite energia. Quando você pensa negativamente, você está emitindo o quê? Negativismo. Nosso Senhor, ele disse assim, vós sois a luz. Então, quando ele disse, vós sois a luz do mundo, ele quis dizer o seguinte, como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês têm que canalizar corrente de pensamentos positivos na vossa mente, para vocês emitir luz, para você emitir energia, para nós emitirmos energia ao nosso redor, ao nosso semelhante, ao nosso habitat, ao nosso local onde estamos, em todo local que você está. Não tem aquela pessoa que você se sente bem, às vezes você nem conhece bem a pessoa, mas você se sente bem perto daquela pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Você se sente bem, poxa, mas que pessoa boa. Essa pessoa aí, eu tenho uma conversa boa. Por quê? Porque você se sente bem perto daquela pessoa, porque ela tem canalização de pensamentos positivos na sua mente. Então, essa pessoa, ela emite o quê? Coisas boas. Ele irradia coisas boas. Entendeu? Quando o nosso Senhor, o apóstolo São Paulo, diz assim, tudo que é bom, tudo que é honesto, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quando nós temos uma emoção, uma tristeza, qualquer tipo de sentimento, nós estamos deslocando energia. Sabia disso? Quando, por exemplo, você chega perto de uma pessoa doente, por que quando nós temos que rezar um doente, nosso Senhor ensina que temos que orar e jejuar? Para que aquela energia negra, aquela energia que fez aquela pessoa cair doente, não impregnar em nós. Quando você vai benzer um doente, você tem que ir preparado por Deus, dentro de uma cápsula divina, que é o Espírito Santo, para você, ao momento que você transmitir a energia da bênção para o doente, você não receber a troca da energia negativa. Entendeu? A palavra de Deus ensina tudo isso para nós. O que acontece? A ação da consciência é uma demonstração exata de poder. Nós temos o poder. Nem todas as pessoas sabem disso. A mente, ela pode ser canalizada com pensamentos positivos. Bom, este cérebro, pessoal, porque para o cientista, para os neurologistas, para os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, entender a mente humana, ele tem que estudar o quê? O cérebro. Então, nós vamos, desde hoje, saber, o cérebro, ele precisa ser bem cuidado. Nós precisamos de cuidar do nosso cérebro. Entendeu? Veja que inteligência que Deus fez. Você sabia que se você colocar o dedo, se tivesse um buraquinho aqui na nossa cabeça, e você colocasse o dedo, a ponta do seu dedo, numa parte do seu cérebro, se você colocasse, tocasse com o seu dedo, você sabia que você teria que procurar um psiquiatra depois? Você poderia ter distúrbios cerebrais, distúrbios mentais e até mesmo doenças psiquiátricas. Mas Deus, tão inteligente, sabedoria infinita, Ele colocou o nosso cérebro dentro de uma cápsula, né? Nossa cabeça é uma cápsula. Você lembra, não sei se vocês estão ligados, um bebezinho, por exemplo, você coloca a mão assim na moleira, né? Tá tão
uma mulherazinha, né? Mas a mãe fica pensando assim, quando coloca a mão, tomara que cresça logo. Tomara que cresça um ossinho aqui para meu filho não se machucar. Que a mãe fica preocupada. Toda vez a mãe vai dar de mamar para a criança e coloca a mão lá na mulher da criancinha, né? Porque aí quando a mãe percebe que está fechadinha, assim, graças a Deus, meu filho já está livre de uma. Por quê? Instintamente, às vezes a mãe não tem nem conhecimento, pelo instinto biológico de autopreservação, ela já faz aquilo ali, desejando, torcendo, para que chegue o momento de aquilo ficar bem fechadinho, porque imagina, a mãe pensa assim, poxa, e se acontecer de meu filho bater com a cabeça logo na moleira, na quina de alguma coisa, o que vai acontecer? Um desastre, né? Vai acontecer uma tragédia, porque aquilo ali é altamente sensível. Imagine, os neurônios, uns 86 bilhões, é uma máquina gigantesca. Você sabia que o homem já conseguiu fazer a cópia do cérebro? Aproximada, é claro, né? Que é o computador. O computador é uma imitação do cérebro humano. Você vê que lá em Tóquio, no Japão, já existe robôs, ou seja, recepcionistas robocats, que atendem as pessoas que chegam de toda parte do mundo. Essas recepcionistas que são umas robôs, né, umas robocats, mas que têm pele, falam igual uma pessoa, um ser humano, né? E as pessoas que não têm conhecimento até nem percebem que aquilo ali é um robô. Ela fala todas as línguas, recebe as pessoas. Lá no Japão já tem hotéis, em Tóquio, na capital japonesa, onde os robôs já estão trabalhando assim, atendendo. Nós já podemos ver isso em vários segmentos sociais, a presença dos robôs, dos computadores, que é a cópia do cérebro humano. É claro que é cópia, né? Mas não tem nem comparação, porque é gigante, imagine. Nesse cérebro nosso, onde tem os neurônios, onde tem esses neurônios, nós temos ali memória, nós temos ali capacidade de pensar, capacidade de imaginar, capacidade de calcular, de até fazer história, de criar. Quantas coisas que nós podemos fazer com a mente, pessoal? E quem fez isso? Foi o nosso Deus. E Ele quer que esse cérebro seja preservado e bem cuidado. E os cientistas, os neurologistas recomendam o quê? Para nós fazermos? Nós temos que ter uma boa alimentação. Eu trouxe aqui alguns tipos de alimentos recomendados por neurologistas para nosso cérebro ser bem cuidado. Por exemplo, melancia, abacate, banana, mamão, também tem as nozes, né? Nozes também muito bom para o cérebro, recomendação dos neurologistas. E uma coisa muito boa para o nosso cérebro, que as pessoas quase não comem, apesar de que ultimamente no Brasil, as pessoas, elas estão, Berenice, elas estão, Tenente, elas estão comendo muito peixe. O peixe é uma coisa muito boa para o nosso cérebro, principalmente salmão, também o atum e sardinha. Tá aí uma dica boa, viu? Você quer preservar o seu cérebro para ter uma mente boa, saudável? Você coma salmão, coma sardinha, atum. Também, chocolate também é muito bom, né? Muito bom para o nosso cérebro. Entendeu? O peixe, ele tem uma substância que contribui para esses neurônios ficarem imados um com o outro, né? Para fazer as transmissões, para não haver amnésia, para não haver esquecimento da pessoa. Bom, existem muitas doenças detectadas pela psiquiatria, pelos médicos, doenças da mente. As doenças, por exemplo, as pessoas, ultimamente, elas estão sendo vítimas de depressão. O que causa depressão no ser humano? Nós vamos falar sobre isso. O tempo hoje não dá. A esquizofrenia também é uma doença da mente, do cérebro. Tem também amnésia e os médicos estão descobrindo novas doenças. A psiquiatria é uma área da ciência, da medicina, que ainda não tem consumado os estudos nas universidades internacionais sobre todos os tipos de doenças da mente humana. Os médicos ainda estão estudando. Mas, pela palavra de Deus, nós sabemos que a nossa mente ela pode ser renovada pelo Espírito Santo. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o desejo de Deus, é que nós tenhamos uma mente sã, uma mente pura. Como que nós vamos ter essa mente pura e sã sugerida pelo nosso Deus? Lendo a Bíblia Sagrada. Em Salmo 118 diz: como purificará o homem o seu caminho? A resposta está na Bíblia, observando conforme a sua palavra. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Note bem que o Salmo 1 fala sobre meditação. A recomendação dos neurologistas, psiquiatras, para a pessoa também ter saúde mental, são a meditação. Para as pessoas que não são cristãs, que praticam o budismo, elas praticam o yoga. E existem empresas aqui em São Paulo, que eu já tomei conhecimento, que na hora do almoço eles estão fazendo yoga com os funcionários, para poder eles terem melhor produtividade no seu trabalho. Porque esses patrões, esses empresários que colocam os seus empregados, dando um momento para eles dormirem após o almoço, no Ceará, tem bairros, cidades no Ceará, Fortaleza, aqui no Brasil, que quando as pessoas elas acabam de almoçar, elas vão dormir. Durante 2 horas, no período aproximadamente de meio-dia até quase 3 horas da tarde, cidade no interior do Ceará, Fortaleza, aqui no Brasil, eles ficam dormindo, eles dormem para poder repousar o seu corpo e descansar a mente. Para as pessoas que praticam o budismo e outras religiões esotéricas e as religiões orientais, elas praticam a meditação para quê? Para poder relaxar a mente, descansar a mente. A recomendação dos psiquiatras, dos neurologistas, para que a pessoa tenha uma saúde mental, além da alimentação da qual nós falamos aqui, a pessoa tem que fazer meditação. No nosso caso, cristãos, o que iremos fazer? A leitura da palavra de Deus. Os neurologistas psiquiatras também recomendam a leitura de livros. Quando você lê livros, você lê história, você mantém acesa a sua mente. E doenças como esquizofrenia, amnésias, doenças dessa natureza você não terá. E quantas pessoas que têm a doença de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, que as pessoas começam a se esquecer das coisas, não lembrar, né? Não conhecem nem as pessoas da família. E como evitar esse tipo de doenças? Os médicos, os neurologistas, psicólogos, eles recomendam leitura. Você, ao invés de usar a maquinazinha de calcular para contas fáceis, é bom você fazer com a mente, com a sua mente. Por exemplo, você vai na feira fazer uma compra e comumente as pessoas levam a maquinazinha. Aí você vai lá comprar um tomate, deu R$6. Você vai dar R$10, vai sobrar quanto? 4. Então, você precisa fazer conta com isso. Você tem que usar a sua mente. Tem pessoas que dá R$5, que dá R$5 para pagar R$2,50, e pega a maquinazinha para fazer a conta. R$5 menos R$2,50 vai dar R$2,50. Não, as coisas que tem condição de você fazer na cabeça. Então, isso aí é uma praticidade que você tem que praticar para poder manter a saúde mental. Porque o que Deus quer é que nós tenhamos uma mente canalizando ondas positivas. Não tem aquelas pessoas, pessoal, assim como eu falei, das pessoas que você se sente bem, quando a pessoa, ela usa a sua mente para o mal, ela usa a sua mente para desejar o mal para as pessoas, ela usa a mente para fazer feitiçaria para os outros, ela usa a mente para desejar a destruição de um casal, ela usa a mente para ver a destruição de uma empresa, aquela pessoa, ela está sobrecarregada de energias negativas. Então, qualquer pessoa que chegar perto dessa pessoa dessa forma, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque a natureza
a energia cósmica, a energia étero que está ao lado, está de contra aquela pessoa. Olha, isso é constatado pela ciência da quântica, da metafísica, eles já constataram isso. Eles já constataram isso aí. Quando você está amando e canalizando na sua mente ondas positivas, pensamentos positivos, de otimismo, de que você vai crescer, de que você vai contribuir, de que você vai ajudar o próximo, de que você vai desenvolver a sua habilidade profissional, de que você vai crescer financeiramente, que você vai crescer no conhecimento, você está canalizando na sua mente ondas positivas. Então, toda pessoa que chegar perto de você vai se sentir bem. Vai se sentir bem porque está escrito na Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. Note bem, quando Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio, há 2000 anos atrás, o homem não tinha tanto conhecimento sobre a mente humana como nós temos no dia de hoje. No tempo de Jesus, quando se referia a modus operandi de pensamento, de atitude, referia-se ao coração. Hoje, se é no tempo de hoje, o nosso Senhor usaria o quê? A consciência de hoje. A consciência de hoje qual é? Mente. Que não obstante ser abstrato, está ligado ao cérebro, como vocês estão entendendo plenamente. Agora, a partir deste momento, vocês estão entendendo o que é exorcismo da mente. A partir desse instante, vocês já estão começando a entender o que é exorcismo da mente. O exorcismo da mente é uma ação pessoal de cada pessoa que quer o bem, de cada pessoa que deseja o melhor na sua vida, de cada pessoa que almeja o melhor no seu ser, na sua mente, no seu coração e na sua família. Conclusão: o exorcismo da mente vai depender de você, do seu querer. O homem é aquilo que pensa, disse Freud. Mas Freud falou alguma novidade? Não obstante ele ser ateu, o pai da psicanálise ou da psicologia? Não, ele não falou nenhuma novidade. Porque está escrito aqui no Santo Livro, está escrito aqui no livro de Provérbios, que o homem é aquilo que pensa. Então, pessoal, eu tenho certeza que o segmento desta maravilhosa novena do qual estamos hoje iniciando aqui, eu acredito que quando você chegar no final, você estará habilitado a ser autenticamente aquela luz que Jesus falou. Vós sois a luz do mundo. E ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, o que nós observamos é que a grande maioria das pessoas, elas preferem pensar o mal. Preferem desejar o mal para os outros. Por que esses homens que vivem nesse mundo, como diz as Escrituras aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, quando Deus determinou destruir aqueles povos, olha o motivo que está na Bíblia, por que Deus decidiu julgar aqueles povos no tempo do dilúvio. Está aqui no capítulo 6 de Gênesis. Os homens começaram a se multiplicar. O Senhor então disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne. E a duração da sua vida, 120 anos. E versículo 5, do capítulo 6 de Gênesis. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Vou repetir o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuadamente voltados para o mal. Por que os homens insistem em pensar no mal? Por que os homens insistem em canalizar na sua mente a maldade, a violência, o derramar do sangue? A ciência constatou que o homem usa somente 10% da mente. E o homem, com 10% da mente, ele já conseguiu fazer supersônicos que percorrem o espaço por mais de 1000 quilômetros, quase a velocidade do som. Com 10% da mente, o homem, ele conseguiu fazer foguetes com velocidades tremendas, que até mesmo nós não sabemos imaginar. 10% da mente, o homem descobriu
o segredo de Deus, como foi uma reportagem que saiu na revista Veja, quando o homem descobriu o DNA, o cromossoma, através da engenharia genética, ele conseguiu fazer um clone do mesmo homem. Nós sabemos que para o homem ele ter um novo ser, tem que haver uma coabitação do homem com a mulher e de uma fusão do espermatozoide do homem com o óvulo da mulher, para depois de 9 meses nascer o bebê, a criança, ser o novo ser humano. E o homem, através da ciência genética, conseguiu, com a sua 10% da mente, ele conseguiu fazer a clonagem humana que foi proibida pelo Papa. Bom, por que que o homem só usa 10% da mente? Próxima sexta-feira, nós vamos dar continuidade a esse maravilhoso e espetacular assunto que eu tenho certeza que através daquilo que nós falaremos aqui para vocês, vocês saberão disciplinar a sua mente para canalizar a luz, para canalizar coisas boas, e você vai se sentir luz, porque você vai ter a consciência. Nós vamos conhecer o consciente, o que é consciente, o que é subconsciente, o que é inconsciente. Nós vamos conhecer o inconsciente, o consciente e o subconsciente. Vai ser muito bom. Por que que o homem só usa 10% da mente? As doenças psiquiátricas que são detectadas através da ressonância magnética, através dos eletrocefalogramas. Nós vamos conhecer essas doenças e como fazer para evitá-las, tá? Próxima sexta-feira nós vamos prosseguir esse assunto fantástico. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês o cérebro humano. O cérebro humano que pesa 1,4 kg. 1,4 kg que pesa o cérebro humano, tá? E vou mostrar para vocês aqui os neurônios que temos no nosso cérebro. Esses neurônios que faz correr os pensamentos, as memórias, tá? Eles ficam constantemente jogando raio um para o outro. São bilhões, são 86 bilhões de neurônios que nós temos dentro da nossa cabeça. É só um Deus soberano, poderoso, que pode fazer uma coisa gigantesca e maravilhosíssima, que é a nossa mente. E Ele quer que a nossa mente seja pura. E nós vamos aprender aqui com a sua palavra como ter uma mente sã e como fazer o exorcismo da mente. Deus nos abençoe. Aos nossos amigos que nos acompanham no YouTube, nós somos a comunidade católica carismática exorcista do Brasil, que fica localizada na rua Desembargadora Bandeira de Melo, número 513, onde nós estamos no plantão espiritual de atendimento. Nós queremos mandar um abraço para todos vocês e aqueles que já estão nos acompanhando aí de várias partes do Brasil, através da internet. Eu fico muito alegre pela participação de vocês aí conosco, né? Gostaria que vocês dessem aí o seu parecer, deixassem um comentário para poder divulgar os vídeos da nossa igreja aí pela internet. E é muito bom o seu comentário, sim ou não, o que dá uma palavra acerca daquilo que você ouviu, né? E você deixar aí o seu pedido de oração no comentário, e você dá aí um xizinho positivo ou negativo. É muito bom você fazer isso para divulgar os nossos vídeos, os vídeos da Missão Yahvé. A qualquer momento eu vou estar por aqui em nome de Deus, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você pode mandar um e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com, tá bem? O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. Em nome de Jesus, até o próximo encontro. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Nós vamos prosseguir por aqui, em transmissão direta pela Justice TV, em nome do Senhor, o bom Jesus. Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer a oração do exorcismo da mente. Comigo, pessoal. Ó Senhor, eu te louvo, pois me fizestes magnífico, com muita capacidade para pensar, agir, decidir. Falei-me agora, neste momento. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar
modificar e coragem também para modificar a queda.